Este livro clássico é incrível, é surreal, deslumbrante. Acrescente aí qualquer adjetivo bom que você conheça. Eu estou falando do livro O Morro dos Ventos Uivantes, da escritora Emily Brontë. Então, se você gosta do Morro dos Ventos Uivantes, fica até o final do vídeo, que este vídeo está repleto de informações para você que gosta desse livro. Mas antes de começar, deixe-me apresentar. Meu nome é Roberjan Cardoso e este é o quadro Conversando e Divagando sobre Livros. Agora que me apresentei, deixe eu pedir um favor, se inscreve no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Qualquer uma dessas ações ajuda muito o canal a crescer. Então vamos lá ao vídeo agora, vamos começar a falar deste maravilhoso livro O Morro dos Ventos Uivantes. Primeiramente, deixa eu mostrar o livro para vocês aqui que eu nem mostrei ainda. É este livro aqui que eu li, tá? Este aqui é o livro da minha coleção aí da Emily Brontë, tá bom? O Morro dos Ventos Uivantes. Este livro, ele foi escrito em 1847, pela escritora Emily Brontë, como eu falei para vocês, tá? Este foi o único romance que a Emily Brontë escreveu. Talvez isso se deva ao fato dela ter vivido bem pouco, tá? Ela nasceu em 1818 e morreu em 1848. Ou seja, ela publicou esse livro em 1847 e no ano seguinte ela morreu. Pelas pesquisas que eu fiz também, eu vi algumas informações dizendo que ela tinha trocado cartas com a editora com a intenção de publicar um livro novo. Porém, esse fato não chegou a acontecer, né? Nós só temos este livro aqui da Emily Brontë. A Emily Brontë, ela teve que publicar o livro O Morro dos Ventos Uivantes com um pseudônimo, tá? Um pseudônimo meio dúbio. Esse pseudônimo era Elisbel. Como eu falei para vocês, é um pseudônimo meio dúbio, ali dá a entender, não sabe se dizer se é um pseudônimo feminino ou masculino. Ela teve que usar este artifício para poder publicar esse livro, porque naquela época em que ela vivia, não era aceito que mulheres produzissem essa atividade intelectual relacionada à escrita, não era muito bem visto, então elas sofriam preconceito, havia uma verdadeira barreira, então ela teve que usar este artifício do pseudônimo aí dela, usou esse pseudônimo um pouco dúbio aí, tá bom? Agora, falando do enredo do livro, tá? Esse livro, ele é um pouco diferente no que diz respeito ali à sua narrativa. Ele é narrado por duas pessoas ali do livro mesmo, tá bom? Dois personagens não centrais. A senhora Ellen Dean e o senhor Lockwood. O livro é muito mais narrado ali pela senhora Ellen Dean do que pelo senhor Lockwood, mas o senhor Lockwood narra uma parte do livro também, tá bom? Então, a história do livro começa a ser contada quando o Sr. Lockwood, ele pede para Ellen Dean para que ela conte um pouco sobre a história do Morro dos Ventos Uivantes para ele. Por quê? Porque o senhorio do Sr. Lockwood, o Sr. Ratcliffe, alugou uma casa aí alugou ali a granja Truce Cross para o Sr. Lockwood. E daí o Sr. Lockwood foi fazer uma visita para conhecer o seu senhorio, que ele ainda não conhecia o Ratcliffe. E ele foi até o Morro dos Ventos Uivantes, que é onde o Ratcliffe mora. Então, ao chegar lá, para a surpresa dele, ele é muito mal recebido, mas é mal recebido assim, se você ler o livro você vai entender, é um horror, tá? Ele foi maltratado ali pelo Ratcliffe e por todas as outras pessoas também que moravam naquele local. A impressão que você vai ter nesse livro aqui, até, é que a maldade ali, a austeridade do Ratcliffe é irradiada para os outros moradores ali do Morro dos Ventos Uivantes. Então, devido a esta visita mal sucedida e alguns acontecimentos que aconteceram na noite em que o seu Lockwood se obrigou a posar no Morro dos Ventos Uivantes, ele ficou curioso para saber o porquê que aquelas pessoas eram daquele jeito. Então ele pediu para que Ellen Dean, que naquele momento era a criada dele, contasse a história do Morro dos Ventos Uivantes, contasse a história também da granja Truce Cross, que tudo pertencia ao Sr. Ratcliffe. Ele queria entender o que aconteceu, o que levou as pessoas a serem daquele jeito naquele local. Então a senhora Ellen Dean chega e fala para ele, ó, eu posso contar a história para o senhor, posso contar. Só que essa história é um pouco longa, tá? Vai demorar um pouco. O que o senhor me diz? Ele fala, não, pode contar, eu não tenho pressa. Então, a partir deste momento, a Ellen Dean vai começar a contar a história, mas não só contar a história, ela vai contar a história em detalhes. Ela vai reproduzir até diálogos sobre isso. Então, pare para pensar, vai ser uma história bem detalhada e o Sr. Lockwood vai ali introduzindo, sempre perguntando as coisas para que você consiga entender a história do Morro dos Ventos Uivantes, tá? Então, a partir deste momento, agora entendam que é a Ellen que está narrando o livro, tá bom? Que é ela que está contando a história do Morro dos Ventos Uivantes, tá? Então, continuando agora aqui, a partir desse momento, a Ellen começa a contar a história.
ela começa ali contando as coisas, ela começa apresentando que naquele local haviam duas famílias ali proeminentes, podemos dizer, tá? Na realidade, havia duas famílias, uma não tão abastada e a outra já um pouco mais abastada. Havia a família Earnshaw e a família Linton. A família Earnshaw morava no Morro dos Ventos Uivantes, a família Linton morava na Granja Tios Cross. Lembrando que agora é a Lindin contando, então nós estamos voltando ao passado para contar a história, tá? Agora, a princípio, tá? Primeiro eu vou falar um pouco para vocês da família Earnshaw. A família Earnshaw que mora no Morro dos Ventos Uivantes. A família Earnshaw é composta pelo senhor Earnshaw, pela senhora Earnshaw, e eles têm dois filhos, tá? O primeiro filho deles se chama Hindley, e a segunda filha ali se chama Catherine, ambos Hindley e Catherine Earnshaw. Um belo dia, o Sr. Earnshaw ele volta para casa depois de uma viagem longa que ele fez, que durou cerca de 3 dias. E ele volta com um novo membro para a família. Pasme, ele aparece assim com uma criança, tá? Uma criança nova, ali não lembro a idade exatamente, essa criança se chamava Ratcliffe. E ele apresenta aquela criança para a família, só que ele não dá muitas explicações. Ele não é muito de se explicar assim, não. Ele chegou lá e falou, ó, eu encontrei esse menino aqui, ele estava lá mal vestido, passando fome, passando frio, eu trouxe ele para casa. Algumas pessoas que são muito fãs desse livro aqui colocam uma teoria que de fato Ratcliffe talvez fosse até filho do Sr. Earnshaw, só que isso não é dito no livro, tá? Isso é uma teoria que eu ouvi falar, tá bom? E às vezes você vai poder imaginar isso, né? Pense o que você quiser a hora que você for ler, mas você pode imaginar, né? Como não é mencionado muita coisa sobre Ratcliffe, sobre essa aparição dele, você pode interpretar aí, pode deixar aberto a interpretações aí dos leitores. Então, quando o Ratcliffe é apresentado à família ali, vocês vão perceber que a Catherine ali não gosta muito dele. Vocês vão perceber que o Hindley gosta menos ainda, né? E que a senhora Earnshaw também não vai muito com a cara do Ratcliffe, tá? Mas o tempo vai passando e o Ratcliffe vai ganhando seu espaço. A Catherine começa a gostar do Ratcliffe, tá? O Sr. Earnshaw também continua gostando, começa a gostar ainda mais do Ratcliffe. O Hindley não. O Hindley, que é o filho lá, o primogênito do Sr. Earnshaw, ele não gosta nem um pouco do Ratcliffe, né? O Hindley ali, na verdade, ele odeia, porque ele tem medo que o Ratcliffe tome o lugar dele numa futura herança como dono ali do Morro dos Ventos Uivantes. Então sempre vai haver uma briga, sempre que possível o Hindley vai estar ali trocando farpas com o Ratcliffe. O Ratcliffe devolve de algumas maneiras, mas o Hindley vai atacar bastante o Ratcliffe. Então a história vai se passando, tá? Assim que a história se passa, alguns eventos vão acontecer, né? O senhor e a senhora Earnshaw, eles vão morrer, tá? Eles não são ali os principais dos livros, tá? Eles não são pessoas aí, peças principais deste enredo. Então eles morrem. Primeiro morre a senhora Earnshaw, depois vai morrer o senhor Earnshaw. O senhor Earnshaw morre ali até por causa ali de tristeza por ter morrido a mulher dele primeiro, né? Eles eram bem apaixonados, ali, como é dito no livro, tá? E daí, quando morrem esses dois, quem assume, quem vira dono do Morro dos Ventos Uivantes, quem vira dono ali é o Hindley, né? O Hindley Earnshaw, o filho primogênito. E assim que ele vira dono, que ele toma posse ali de tudo, ele já começa a provocar o Ratcliffe, ele começa a maltratar o Ratcliffe, para dizer a verdade, sabe? Começa a fazer altas coisas ali pro Ratcliffe. O Ratcliffe não tem muito o que fazer, então o Hindley vai inclusive rebaixar o Ratcliffe, ele vai virar meio que um empregado da fazenda ali, tá? Ele deixou de ser uma pessoa que mora para virar um empregado, ele vai começar a trabalhar duro ali na fazenda. E assim a história vai se desenvolvendo, tá? E daí o Ratcliffe, apesar de ser rebaixado, ele continua vivendo a vida dele bem tranquilamente, levando ali, sofrendo, mas levando, e ele continua se aproximando da Catherine, né? E os dois vão ficar cada vez mais próximos, que nem eu falei pra você, a Catherine, ela começa a pegar um apreço pelo Ratcliffe. Aquela primeira impressão dela não gostar dele muda totalmente, ela começa a virar amigo, começa a surgir até meio que uma paixão entre os dois, tá? Então eles vão viver a vida deles normalmente ali e vai continuando a história do livro, tá? Até que um dia, agora vai entrar aí, podemos dizer assim que agora vai começar, eu vou ter que apresentar para vocês os Linton, tá? Eu já vou apresentar para vocês os Linton. Então, um dia o Ratcliffe e a Catherine, eles pegam e vão passear, um passeio de adolescente e resolvem fazer uma visita aos Linton, só que não é uma visita tradicional, é uma visita escondida, né? Tipo, é uma peripécia ali de adolescente, de criança, né? Eles vão escondidos lá espiar os Linton. E daí o cachorro dos Linton acaba vendo os dois e ataca os dois. O Ratcliffe consegue fugir, mas a Catherine, ela não consegue, ela é mordida pelo cachorro, então ela fica lá caída no chão, mordida pelo cachorro, né?
Os Linton veem aquilo, e os Linton não são pessoas más ali, então eles pegam e acolhem a Catherine e levam ela ali para Gertrude's Cross para cuidar deles, tá? Para cuidar da Catherine, no caso, né? Cuidar dos ferimentos dela. E aí começa uma proximidade da Catherine com os Linton, tá? Começa uma proximidade da Catherine com um personagem chamado Edgar Linton. Então agora eu vou apresentar para vocês os Linton. Os Linton, eles moram na granja Truce Cross e ele é composto ali pela família deles, é composta pela a senhora Linton, o senhor Linton, pelo Edgar Linton e pela Isabella Linton, que são os filhos dele, tá? E a Catherine, após esse ferimento, após esse acontecimento que o cachorro mordeu ela vai se aproximar ali da família Linton e do Edgar Linton. E mais do que isso, ela vai começar a gostar daquela vida, porque ela vê que a vida ali na fazenda, na granja Truce Cross, é uma vida mais abastada, eles têm mais dinheiro, têm mais posses, então ela começa a gostar daquela boa vida. Então ela se aproxima deles e ela começa assim, ela começa a agir de uma maneira na frente dos Linton e de outra maneira na frente dos Earnshaw. Então lá as pessoas começam a perceber isso, que ela é toda pomposa, dengosa com os Linton e toda maquiavélica, malvada, quando está em casa com os Earnshaw. E o Radcliffe percebe isso, ele percebe que há uma proximidade dela com o Edgar, ele também começa a ficar com ciúme, começa a ficar ali bem decepcionado com isso, né? Porque ele tem uma paixão ali, né? Então a história continua se desenvolvendo, tá? E vai se passando um lastro de tempo aí. Até que a Catherine, ela diz ali que ela quer se casar com o Edgar Linton. E isso é um choque para o Radcliffe, que é apaixonado por ela, né? Isso é um choque total. O Radcliffe ali fica totalmente decepcionado com isso. E ainda, posterior a isso, acontece uma coisa ali, que o Radcliffe ele escuta uma conversa da Catherine com a Ellen, que é a narradora. E a Ellen relata essa conversa para o Sr. Lockwood. Ela está contando toda essa história ainda. Lembre-se disso, que é a Ellen que está narrando essa história. Então, o Radcliffe escuta essa conversa com a Catherine, e a conversa é mais ou menos assim, a parte que o Radcliffe escuta é a seguinte, ó, eu não posso me casar com ele porque não seria bom, porque ele não tem posse, ele não tem dinheiro, ele é uma pessoa pobre, é mais ou menos isso que ela disse, tá? Aqui eu não estou reproduzindo o diálogo exatamente, tá bom? Estou contextualizando, então o diálogo não é exatamente esse, tá? Mas é só para vocês entenderem o contexto. E o Radcliffe escuta essa parte da conversa e vai embora. Ele não fica para escutar a parte mais importante, que a Catherine diz, eu amo o Radcliffe, eu gosto dele, eu amo ele mais do que eu mesmo, tá? E inclusive nisso tem até uma citação desse livro aqui, que é muito citada por aí, quando as pessoas fazem aqueles recortes de citações lá, que demonstra ali o amor profundo que a Catherine tem pelo Radcliffe, tá? Mas aqui eu não trouxe para vocês, só reproduzi mais ou menos aí do jeito que eu falei para vocês, tá? Para vocês entenderem. Então, essa parte que ela fala que ela ama o Radcliffe não escuta, ele já saiu. Só que o Radcliffe, tipo, ele não foi embora dali daquele momento, ele foi embora realmente do Morro dos Ventos Uivantes. Ele pega, faz as suas trouxinhas e viaja, desaparece, tá? E fica sumido aí por um bom período, tá? Eu não sei ao certo o período aí que ele fica sumido, mas eu acredito que foi aí uns 3 anos, 4 anos, não tenho certeza, tá? Só sei que ele vai ficar fora aí um tempo do Morro dos Ventos Uivantes. E daí vai ter os acontecimentos, a Catherine vai se casar, vai morar com Edgar Linton, tá? Lembrando que agora já são adultos, já cresceram, já passou-se um tempo, então ela se casa com Edgar Linton, eles estão vivendo a vida deles. E um belo dia, quem que resolve reaparecer de novo? O Radcliffe. O Radcliffe, que é um dos protagonistas do livro, né? Só que o Radcliffe, ele aparece ali não com a ideia de fazer uma vingança, daquelas vinganças simples, eu vou me vingar para matar deles, não. Ele aparece com a ideia realmente de fazer uma vingança, mas é aquela vingança fria e maquiavélica, aquela vingança assim pensada, aquela vingança planejada, tipo uma vingança à la Conde de Monte Cristo, tá? Uma vingança assim pesadíssima. E ele começa a fazer aquelas atitudes, tá? E ele reaparece todo bonito, todo pomposo, charmoso, com postura, com dinheiro, não é explicado da onde que ele arrumou esse dinheiro, ele só apareceu lá, tá bom? Então ele começa a aparecer, ele começa a botar a sua vingança em ação, né? Para vocês terem uma ideia, a primeira coisa que ele começa a construir é um jeito de tirar todo o dinheiro do Hindley, que foi a pessoa que mais maltratou ele, né? Então ele começa a fazer o Hindley se meter em apostas, apostar e perder, e ele começa a perder as posses, começa a perder casa, começa a perder dinheiro, começa a perder tudo. E o Radcliffe vai comprando a hipoteca da casa, comprando os bens, comprando as posses, e ele começa meio que virar dono do Morro dos Ventos Uivantes. Isso de passo em passo, é óbvio, né?
E isso vai sendo relatado ali, entre linhas no livro, ali você vai começando a compreender o que está acontecendo. Uma outra vingança que o Heathcliff vai fazer, que ele vai se vingar ao mesmo tempo do Edgar Linton, tá? Que eu falei pouco do Edgar, que ele casou com a Catherine, mas o Edgar também aprontou algumas coisas pro Heathcliff. Ele vai se vingar ao mesmo tempo do Edgar, da Catherine e da Isabella Linton, que a Isabella também meio que falou algumas coisas para ele, tá? O que ele vai fazer? Ele vai se casar com a Isabella, tá? Ele vai fazer com que a Isabella meio que se apaixone por ele e ele vai se casar com ela. E ele se casa com ela e ele só vai maltratar ela, mas vai maltratar ela de várias maneiras, assim. Você vai ficar boquiaberto com o que ele vai fazer com ela, tá? Ele vai tratar mal pra caramba ela e com isso o Edgar, tipo, vai perder contato com a irmã, a Catherine vai ficar lá do jeito dela, bicuda lá, porque o Heathcliff se casou com uma outra mulher e, cara, ele vai se vingando, tá? E tem outras coisas que o Heathcliff vai fazer, tá bom? O Heathcliff, para dizer a verdade para vocês, agora aqui já falando um pouco do Heathcliff, vou parar um pouco de falar um pouco do enredo, tá? Para não passar spoilers para vocês, tá? Eu não quero aqui passar muitos spoilers, então eu vou meio que devagar um pouco aqui agora, tá? O Heathcliff, ele é um personagem complicado, tá? Porque no começo do livro, você sente dó dele. Porque, ó, primeiro, quando ele chega na casa do Zernishal, ele já é meio que esquecido, tá? Ele é esquecido até pelo criado da casa, ele acaba no primeiro dia dele dormindo na escada, tá? Uma criança dormindo na escada, passando fio e não tiveram dó nenhuma dele, tá? Ele já começa sendo assim. Outras horas ele é maltratado pelo Hindley. Inclusive, antes dele fugir do Morro dos Ventos Uivantes, teve uma cena que o Hindley, tipo, humilhou ele. Como que foi essa cena? A Catherine, ela estava chegando da casa da Granja Truscott, da casa dos Linton, né? Então ela estava chegando e ela estava toda bonita, linda lá, arrumada, né? Pomposa, assim, e o Heathcliff trabalhando. E o Hindley, sabendo daquilo, ele pegou e chamou o Heathcliff. Só que o Heathcliff, ele não estava só trabalhando, ele estava trabalhando, a barba por fazer, estava sujo, estava parecendo uma pessoa assim, maltrapilho, um mendigo, sabe? Não estava cheiroso, tipo, sem banho, sem nada. E o Hindley, sabendo disso, chama ele para vir falar com a Catherine, porque a Catherine perguntou dele. A Catherine, quando viu ele, não liga, porque a Catherine gosta dele, né? Como foi falar para vocês, a Catherine gosta do Heathcliff, ela gosta sim do Heathcliff. Só que ela não liga mais pro Heathcliff, aquilo foi humilhante, aquilo foi pesadíssimo, foi tristíssimo. Inclusive quando eu li a cena, eu comecei a pensar assim, eu acho que eu entendo o porquê que o Heathcliff é revoltado com esse povo, eu entendo o porquê dessa vingança, tá? Mas você vê essa cena e sente pena dele. Quando o livro progride, que ele volta para fazer a vingança dele, você para de ter essa pena, porque o Heathcliff, ele arma uma vingança tão maquiavélica que você não consegue sentir pena de ser personagem. É incrível, tá? Ele, além dessas coisas que eu já falei, ele ainda vai agredir pessoas, ele vai manter pessoas em cárcere privado, vai ser assim um negócio horrendo, tá? Horrendo. Então ele é um personagem totalmente conturbado, para dizer a verdade para vocês, tá? E além disso ainda, vocês vão ver que ele é conturbado porque vai ter uma cena do caixão, tá? Essa cena do caixão eu não vou dizer pra vocês para não passar spoiler, porque essa cena do caixão, assim, me deixou, assim, bem pensativo, tá? Eu fiquei pensando assim, cara, esse livro aqui não é normal. Eu fiquei pensando assim, cara, esse livro aqui é meio perturbado mesmo, né? Porque nessa cena eu comecei a pensar, cara, que livro perturbado da desgraça, hein? Mas vocês vão ver, tá? Prestem atenção na cena do caixão. Quando vocês lerem, ou se vocês já leram, deixa aí pra mim nos comentários e digam pra mim o que vocês acharam da cena do caixão. Só com essa referência, cena do caixão, vocês vão entender o que eu estou falando. Agora, eu vou falar um pouco mais aqui, tá? Eu tenho algumas observações para falar para vocês sobre este livro, tá? Algumas observações para ajudar você na leitura, tá? Que este livro não é um livro assim de tão fácil leitura, tá? Ele é um livro um pouco amarrado, tá? A primeira observação que eu vou falar para vocês, este livro, ele não é um livro romântico. Ao contrário do que as pessoas pregam, ele não é romântico, tá? Na verdade, quem já leu sabe que ele não é romântico. Ao ler os diálogos, principalmente, você vai constatar que os diálogos são carregados aqui de sentimentos de rancor, inveja, ódio, mágoa e por aí vai, tá? Alguns poucos diálogos demonstram ali uma questão amorosa, mas a maioria com esses sentimentos carregados, esses sentimentos pesadíssimos, tá bom? A segunda observação neste livro aqui, que é para vocês prestarem atenção, é que neste livro aqui não há nada de erotismo, nada.
Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu queria cenas eróticas? Não, não é por isso. É simplesmente que o fato de não ter erotismo nesse livro aqui, ele causa um fenômeno que você vai achar um pouco esquisito. Qual é este fenômeno? É que quando você vai estar lendo o livro, vai ser relatado que algum personagem ali, que alguma personagem ficou grávida, ou que nasceu alguma criança, ou que uma criança está por nascer. Só que você vai voltar no livro e vai tentar buscar aonde é que essa criança foi... onde é que ela foi concedida, onde é que ela nasceu, onde que houve aquela concepção, aquele ato ali para as crianças terem nascido, ou para as mulheres terem ficado grávidas. E você não vai encontrar essa cena da concepção porque ela simplesmente não está no livro. Como no livro não tem cenas eróticas, não há essas cenas onde os personagens têm ali os atos ali e fazem os filhos. Então você vai ficar perdido. A cena vai ser assim, ó, você vai ler ali, ó, nasceu uma criança, ó, tal personagem está grávida. Isso vai acontecer umas 2 ou 3 vezes. E você vai ficar tentando procurar e não vai entender. Você vai achar que perdeu alguma parte do livro. Mas você não perdeu. Simplesmente não há essa cena da concepção das crianças, tá bom? Uma outra observação para vocês é a questão do mundo deles, o mundo em que eles vivem, tá? Dá a impressão que este livro aqui não se passa na Inglaterra, tá? Que este livro, deixa eu até mostrar para vocês o livro de novo, tá? O Morro dos Ventos Uivantes, ele é um livro que se passa na Inglaterra, tá? Mas ao ler, dá a impressão que ele não se passa na Inglaterra, dá a impressão que o mundo ali que existe é só o Morro dos Ventos Uivantes e a Granja Charing Cross. Dá a impressão que só existe a família Linton e a família Earnshaw. E é o Ratcliffe que apareceu por ali, tá? Que só existem essas pessoas. É incrível, você lê, parece que só existe esse mundo, tá? É um mundo paralelo à Inglaterra daquela época. Então você vai ter essa percepção também ao ler o livro, tá? Vocês vão entender o que eu estou dizendo assim que vocês lerem e entrarem nessa narrativa. Uma outra observação para vocês, tá? Que é bem interessante também, que é para vocês prestarem atenção, que foi uma coisa que também aconteceu comigo, é a questão da barreira dos 3 capítulos, tá? Eu chamo de barreira dos 3 capítulos, mas pode ser dos 3 capítulos, dos 4 capítulos, é o começo do livro. O começo desse livro aqui, ele é um pouco arrastado, mas é assim, arrastadíssimo. Quando eu li a primeira vez, eu achei, porque eu comecei a pensar da seguinte forma, por que é que eu estou lendo este livro? E eu pensei isso, e fiquei pensando, mas isso foi assim no começo do livro. Assim que eu passei essa barreira invisível que existe nesse livro, o livro começou a fluir, mas começou a fluir muito bem. Eu comecei a ver, cara, que história excepcional. Só que, pasmem vocês, eu já fiz uma releitura desse livro. E esse fenômeno da barreira dos 3 capítulos aconteceu novamente. Eu comecei a ler e comecei a me perguntar, por que é que eu gostei dessa obra da primeira vez? Por que é que eu estou relendo isso aqui? Mas eu passei essa barreira do começo do livro e comecei a achar o livro excepcional novamente. Então, esta barreira, na minha opinião, ela existe, tá? E eu sugiro a você que dê uma forçadinha de barra e leia devagarzinho até você passar esse começo. Quem sabe você passe os 3, os 4 ou 5 primeiros capítulos ali e você comece a gostar do livro assim como eu gostei, tá? Porque essa obra é excepcional, tá bom? Agora, uma quinta observação, já estão acabando as observações, tá? Uma quinta observação que eu falo para vocês que é muito interessante é a questão da árvore genealógica deste livro. Eu sugiro a vocês que vocês peguem e encontrem no Google uma árvore genealógica, um organograma explicando o formato da família, tá? Que tem aqui tanto na família Earnshaw quanto na família Linton, para você não se perder na história. Porque este livro ele se passa em determinado espaço de tempo. Os personagens vão crescendo, vão virando jovens, adolescentes, adultos. E você pode confundir um personagem com o outro. Por exemplo, a Catherine, que é uma das protagonistas, ela vai ter uma filha chamada Catherine, que posteriormente também vai ser uma das personagens principais do livro. E você pode confundir as duas. O Hindley vai ter um filho chamado Harrington. E você vai ver ali, ó, Harrington e Hindley são 2 nomes que começam com H, e são Harrington e Hindley Earnshaw. Então você pode confundir os 2 também, então você tem que perceber isso, tá? E vão surgir outros personagens, o Ratcliffe vai ter filho, a Isabella Linton vai ter filho. Então você tem que começar a entender esse organograma, você tem que entender principalmente que o Sr. Earnshaw e a Sra. Earnshaw tinham 2 filhos, a Catherine Earnshaw e o Hindley Earnshaw. E a Sra. Linton e o Sr. Linton tinham 2 filhos, o Edgar Linton
e a Isabella Linton, tá? É o mínimo que você tem que entender. A primeira vez que eu li este livro, eu não tinha esse organograma, então a minha leitura foi um pouco dificultada, tá? Foi demasiadamente difícil por causa dessa questão de não entender essa árvore genealógica. Agora, quando eu fui fazer essa segunda leitura, eu já estava precavido. Eu fui com esta árvore genealógica em mãos e a minha leitura foi muito mais bem sucedida. Então, eu aconselho vocês a levarem a esta árvore genealógica, tá? A terem em mãos esta árvore genealógica para poder concluir esta leitura. E uma sexta observação, que na realidade não é uma observação, é mais uma constatação e uma reflexão que eu fiz comigo mesmo, é que a Emily Brontë era uma escritora jovem, tá? E você lê esse livro, você vê a profundidade que tem neste livro. Esse livro aqui, para mim, ele tem uma profundidade, assim, incrível, excepcional. Realmente, eu acho uma leitura aqui das melhores que eu tenho, tá? Uma das leituras que eu vou levar para a minha vida. E você percebe que foi o único livro que ela escreveu, tá? Mas ao ler o livro, você tem a impressão que esse já era o 15º livro que ela está escrevendo, porque parece que ela tem uma experiência incrível, tá? E além de ser o primeiro livro que ela escreveu, ela era muito jovem, mas mesmo assim escreveu com tal profundidade. Nem em 1000 anos, se eu quisesse escrever um livro desse, eu ia escrever um livro tão bom quanto esse. Se eu fosse escritor, eu acho que eu nunca jamais chegaria perto de escrever uma obra como esta aqui. Não tenho essa capacidade. Mas a Emily Brontë teve, tá bom? Algumas pessoas, alguns estudiosos explicam isso, talvez porque ela lia bastante e tinha bastante contato com literatura naquela época. Então ela talvez tenha usado essa experiência da leitura para reproduzir em seu livro, tá? Mas o fato é que este livro é excepcional, tá bom? Eu realmente acho esse livro grandioso demais, tá bom? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram este livro? Se vocês já leram, deixa aí nos comentários, tá? Comenta para mim o que vocês acham do livro O Morro dos Ventos Uivantes. Mas Robert Jean, eu estou com preguiça de comentar. Sabe o que você faz então, meu filho? Só deixa aí, escreve aí O Morro dos Ventos Uivantes aí, tá bom? Ou escreve Emily Brontë, que você já vai estar ajudando o canal. Mas comente, vamos lá, chegar aí a 50 comentários nesse vídeo que eu vou ficar muito feliz com vocês, tá bom? A minha meta é bem pequena, espero que eu consiga alcançá-la. Agora, antes de encerrar o vídeo, tá? Eu vou começar com um costume novo neste vídeo aqui. Eu vou começar a mostrar as obras que eu estou lendo no momento para vocês poderem acompanhar as minhas leituras atuais, tá? A minha leitura atual que eu estou fazendo aqui é este livro aqui do Sidney Sheldon, tá? É a segunda obra que eu leio dele. A primeira obra que eu li era bem curtinha, era uma novelinha e eu não gostei. Mas este livro aqui estou achando um excelente livro, tá? Um livro muito bom, a leitura flui muito bem. O nome do livro é A Ira dos Anjos, tá? Um livro aí bem interessante, tá? Logo vou terminar este livro. Uma outra leitura que eu estou fazendo é O Símbolo Perdido, tá? Esta leitura eu não tenho aqui em mãos porque eu estou fazendo ela pelo Kindle. E pasmem, né? Eu estou lendo pelo celular, porque o meu Kindle estragou, então eu estou lendo pelo aplicativo do celular. Mas a leitura flui muito bem, a leitura está ótima, tá? O Símbolo Perdido do escritor Dan Brown. E uma terceira leitura que eu estou fazendo é uma leitura que eu tinha, era um livro que eu tinha começado a ler e tinha parado, e agora eu voltei a ler novamente, tá? É esse aqui, ó, Serial Killers, Louco ou Cruel, da Ilana Casoy, tá? Este aqui, ele conta um pouco a história aí de vários serial killers que tem aí pelo mundo, tá? E ele também conta ali, ele passa o perfil dos serial killers, explica um monte de coisa sobre eles, tá? É um livro bem interessante, se vocês gostam de True Crime, vai ser um livro que vocês vão gostar, tá? Inclusive, se vocês gostarem desse livro, coloca aí nos comentários se vocês têm interesse que algum dia eu fale sobre esse livro aqui, que se vocês tiverem interesse, com certeza eu vou vir aqui falar com vocês sobre este livro, tá? Além dessas leituras, eu costumo ler, eu tô meio embaralhado, tá? E tô lendo alguns outros livros também, tá? Não vou falar aqui pra vocês, mas eu estou lendo alguns outros livros também, tá? Vou tentar terminar algumas leituras para diminuir a quantidade de livros que eu estou lendo ao mesmo tempo, tá? Agora, deixa eu fazer um pedido para vocês aí, tá? Se inscrevam no canal. Deixa o like de vocês, tá bom? E comentem no vídeo. Qualquer uma dessas ações ajuda muito o canal a crescer e eu fico muito grato, mas eu fico grato demais com vocês quando isso acontece, tá bom? Então me ajudem, tragam inscritos para o canal e compartilhem o canal também. Naveguem pelo canal e vejam outros vídeos do canal. Qualquer visualização em algum outro vídeo do canal ajuda muito, mas ajuda demais este canal a crescer, tá? E eu vou ficar muito, muito feliz com vocês aí se vocês fizerem isso. Por este vídeo era isso, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.